nome é Esli Carvalho, eu sou psicóloga clínica, tenho doutorado em psicologia e eu ajudo as pessoas a vencer as dificuldades da sua vida. A gente vai trabalhando com as pessoas, especialmente através da psicoterapia, identificando quais são as dificuldades que as pessoas têm e através de EMDR, uma nova terapia científica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, nós vamos ajudando as pessoas a vencer os desafios da sua vida. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua presença. É uma honra tê-la aqui com a gente, né? Mas eu não poderia deixar de trazer você, porque você, como uma das grandes psicólogas do Brasil e uma mulher que fez uma diferença muito grande na vida de muitas pessoas através do seu trabalho, né? A doutora Esli trabalha com desenvolvimento pessoal há muitos anos e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para as pessoas que estão em casa hoje. Legal, eu que agradeço a honra e o privilégio de estar com vocês, pois a minha história começa muito mais lá para trás, né? Porque pouca gente se lembra que eu vivi até os 15 anos nos Estados Unidos, né? Então eu aprendi a ler e escrever em português já com 16 anos. E eu me lembro naquela loucura assim de vestibular, o que eu faço, o que eu não faço. E um dia assim eu senti de Deus assim que eu devia fazer psicologia em primeira opção e jornalismo em segunda. E foi um negócio meio complicado, porque a minha mãe, quando eu tinha uns 16 anos, minha mãe dizia assim, Esli, você devia fazer psicologia. Eu disse, não, eu não vou trabalhar com doido não, mãe. O que mãe sabe quando a gente tem 16 anos? Mãe não sabe nada, né? Disse, não, minha filha, você fica aí aconselhando os seus amigos, suas amigas ficam aqui até de madrugada conversando com você, você tem dom. Eu disse, eu não vou trabalhar com doidos, mãe. Mas minha filha, psicóloga, não trabalha com doido, para ajudar as pessoas a resolver os problemas. Aí foi. Agora, quando Deus fala com você, aí ele meio diferente, né? Dizer, pá, então, aí me inscrevi escondidinha na psicologia, no jornalismo, em Porto Alegre. Eu morava nessa época em Porto Alegre, meu pai era gaúcho. E pensei, bom, não vou passar mesmo, né? Então fica fácil. Passei. Passei em psicologia, passei em jornalismo e ainda tive a oportunidade de entrar para o seminário. Quando recém a Igreja Metodista estava aceitando mulheres para a coordenação, era o segundo ano. Aí eu tive que escolher um pouco, fui para psicologia, fiz também um seminário durante um ano e meio, e aí eu ouvia. Na faculdade eu escutava assim, você nunca vai prestar como psicóloga, porque você é religiosa, você tem fé. E nessa época, psicólogo tinha que ser ateu, tinha que ser marxista, tinha que ser lá o quê, entendeu? Mas não podia ter fé. Em compensação, eu ia para a igreja e dizia assim, você comprou seu bilhete para ir para o inferno de botina, porque as pessoas que fazem psicologia perdem a fé, então você não vai prestar. Aí eu fiquei ouvindo aquela buzinação toda, um dia eu resolvi que não dava mesmo para levar as duas coisas, decidi deixar o seminário e fui conversar com o meu reitor. Aí eu falei inclusive tinha sido colega do meu pai, né, o pastor Erasmo Garetti. Aí eu disse, olha pastor, eu estou achando que o meu Ministério da Reconciliação, que é o que Deus me chamou a fazer quando eu tinha 17 anos, se manifesta mais com a psicoterapia. Eu quero deixar o pastorado, não vou mesmo fazer isso. E queria vir aqui conversar. E ele me deu uma coisa maravilhosa, porque ele me deu a bênção de sair do seminário sem culpa. E ele me disse, olha, a gente precisa muito de pastores aqui na igreja, mas nós não temos psicólogos cristãos. E muito do que se faz nas igrejas, especialmente naquela época, que eu não vou nem contar quantos anos faz, né, não passa de charlatanismo, foi a expressão que ele usou. Então eu quero te abençoar para você sair do seminário e ser a psicóloga, mas a psicóloga melhor que você puder, para você glorificar Deus com a sua vida e servir a igreja. E eu acho que assim, eu desfruto dessa bênção até hoje. Né? Então eu sou muito agradecida a Ele por isso. Eu me comovo. Então eu fui para a faculdade, para valer, fiz psicologia, acabei voltando para Brasília, vim para morar em Brasília, numa dessas andanças todas, terminei a faculdade aqui e realmente me esforcei sempre em ser o melhor, né? Estudar, aproveitei meu inglês para estudar os livros em inglês, fiz cursos nos Estados Unidos na medida em que eu pude, né? Casei, acabei descasando, fui embora para o Equador com uma filha pequena, com muita luta, com muito esforço. Antes de ir embora, então aí foi quando eu conheci o que era naquela época, acho que chamava Comunidade Evangélica, né, em Goiânia. E numa situação muito difícil, meu primeiro marido tinha me deixado com uma criança muito pequenininha, eu estava fazendo um curso de formação em companheiros de junto.
E eu tive que adiar por um problema de saúde, realmente. E foi quando eu conheci o pessoal, a turma de Goiânia veio. E eu me lembro, assim, o pessoal acreditou mais em mim, no que eu tinha para oferecer, do que eu mesma, né? E aí eu comecei a ir uma vez por mês a Goiânia, dar formação durante 1 ano e meio, 2 anos, para uma turma que hoje todo mundo virou psicóloga, todo mundo se espalhou pelo Brasil. Tem sido muito bonito ver esse crescimento, assim, de ver como realmente uma semente tão pequenininha, né, virou uma coisa tão grande, né, e que abençoa tantas pessoas realmente pelo Brasil todo. Não, e é legal porque assim, eu já te conheço há muito tempo e a gente estava conversando, né, acho que eu tenho mais ou menos a idade da sua filha, e aí eu lembro sempre de escutar todas, né, a minha mãe, a Bispa Ana, falando de você como uma referência na área da psicologia para elas. E hoje elas são psicólogas, que eu acho que até talvez um pouco da sua influência, né? Com certeza. Todo mundo. E aí eu vejo, a gente estava conversando um pouco antes, porque eu vejo o quanto é importante o papel hoje do psicólogo cristão, até para trazer um pouco de organização na mente da pessoa e não deixar a pessoa tomar algumas decisões também. Não que a gente tenha essa necessidade e nem pode, né, dirigir a vida da pessoa dessa maneira. Mas a gente dar uma orientação para que a pessoa cristã possa encontrar dentro dela um equilíbrio também, né? Porque antigamente, é o que você falou, os psicólogos eles eram muito ateus, então chegavam cristãos dentro do consultório, eles acabavam desacreditando aquela pessoa, né? Querendo ou não, acho que era tudo muito sutil. E o psicólogo cristão, acho que ele tem um pouco mais de equilíbrio, ele sabe respeitar um pouco mais a questão da religiosidade, sabe o quanto é importante o poder de Deus na vida daquela pessoa, né? A gente não faz milagre sozinho. Então, acho que tudo isso é importante. E você hoje é uma das referências em MDR no Brasil e no mundo, né? Que é uma técnica muito nova, né? Eu falo bastante dessa técnica quando eu vou para os meus cursos. Muita gente me procura e fala assim, até já passei o telefone da sua clínica para vários, que eles falam assim, mas Lia, como assim? Eu falo, gente, eu não sou especializada, né? Não tenho especialidade nisso, mas existem pessoas que têm. E eu sei que isso é fantástico, porque eu já vivenciei, eu já fiz a técnica, né? Já fui paciente do MDR e vejo o quanto é milagroso, porque é uma ciência, né, Isli? É uma ciência que, na verdade, ele cura um trauma. A gente pode falar isso? Eu acho que a gente pode falar nisso. Só pegando um pouquinho aqui uma deixa que você falou, quando eu era ainda aluna de psicologia, se fundou o corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos. Porque a gente tinha muito essas minhocas mesmo, né? Como é que a gente pode ser cristão, né, num mundo tão difícil e tão hostil à nossa fé, inclusive, porque naquela época, especialmente os evangélicos, protestantes, né, eu fui criada como protestante, né, nós éramos uma minoria muito pequena. Tanto assim, eu era conhecida como herege, minha família, assim, nós éramos tudo hereges. Eram incorretos, mas eram hereges, né, porque a gente não tinha essa fé. Então, o CPPC, né, o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, nos ajudou muito a fazer reflexões sobre isso. Qual é a nossa postura dentro de abordagens diversas que nós temos, porque uns são psicanalistas, outros foram para Gestalt, uns para o psicodrama, eventualmente para terapia familiar e hoje a MDR, né? Mas como manifestar isso dentro também da nossa coerência de valores, né? Sem desrespeitar os nossos pacientes, porque a gente não pode, obviamente, impor a nossa fé, mas, por outro lado, respeitar os valores, inclusive religiosos das pessoas, sejam eles cristãos ou não, né? E eu acho assim, uma das coisas interessantes que me aconteceu em relação ao MDR, né? Porque a minha primeira formação é em psicodrama, sou assim, apaixonada até hoje. Primeira vez que eu botei um pé num tablado psicodramático, eu disse, Isli, você nasceu para fazer essa coisa, você nasceu para fazer isso. E até hoje eu faço muito psicodrama interno, né, com meus pacientes, na cabeça, assim mesmo que eu não faça externamente. Mas eu fui embora para o Equador, acabei casando com um missionário viúvo, canadense, que a gente acabou mudando para lá e para cá, e numa dessas andanças a gente morou nos Estados Unidos também. E eu fui fazer uma sessão, uma psicóloga do convênio, porque livro de terapia nos Estados Unidos também é caro, e ela fazia MDR, isso foi em 95, então não é uma coisa assim tão nova, já tem mais de 25 anos. Para mim não era tão... É porque é pouco conhecido ainda, a gente ainda está divulgando.
E ela fez MDR comigo. Eu saí tão impressionada da minha primeira sessão de MDR que eu cheguei em casa, virei para meu marido e disse, pode puxar o plástico. Eu vou aprender a fazer esse negócio, eu vou dar formação disso, eu vou ajudar. Um dia nós vamos voltar para o Equador, a gente vai levar isso conosco, porque eu nunca sonhei de realmente conseguir voltar para o Brasil, né? E assim foi. Eu fiz a primeira formação, o primeiro módulo em 96, em 97 eu fiz com a própria doutora Francine Shapiro, que foi quem desenvolveu, né, essa abordagem, quem descobriu, implementou. E depois, em 98, meu marido foi transferido para o Equador. Em 99, eu comecei a trazer os trainers para a gente poder... Meu sonho se tornou realidade. Formamos gente no Equador durante muitos anos. Hoje tem treinadores equatorianos, inclusive já até foram sede de congressos ibero-americanos de MDR no Equador, né? E a coisa começou a crescer e a gente eventualmente fundou a MDR Iberoamérica. Eu fui presidente das primeiras duas gestões, né, de 2007 a 2013, né? E aí a gente foi esparramando pela América Latina toda. E em 2006, meu marido foi transferido para o Brasil. E aqui já se dava a formação em espanhol com uma outra pessoa, mas quem realmente começou a dar formação disso em português fui eu. E aí começamos a formar facilitadores, formar supervisores, eu formei todos os treinadores brasileiros. E hoje tem uma associação brasileira de MDR e a gente já deu formação para quase 2.000 pessoas. E me explica um pouco para a gente, quando você começou a fazer a sua formação lá em 95, 96, o que você viu no MDR, o que você sentiu, que você pode mostrar para as pessoas que te já fez apaixonar, né? Eu acho que assim, o que a Francine descobriu foi a porta de entrada para o cérebro. É a primeira psicoterapia que foi desenvolvida com base nos achados da neurociência. Então, eu acho que é uma coisa importante porque vai mudando a percepção das nossas lembranças difíceis, ruins, a nível neuroquímico. Então, com o protocolo científico, é uma das duas terapias hoje reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. Então, ela tem um reconhecimento, a projeção científica internacional. Inclusive, no Israel, por exemplo, eles usam nas salas de emergência nos hospitais com as pessoas que são vítimas, né, de terrorismo, que viram coisas terríveis, né, com veteranos de guerra, nos Estados Unidos também. Então, tem um reconhecimento internacional muito grande, muito importante. E nós, nesse esforço... Agora, mudou minha vida. Primeiro mudou minha vida pessoal. Hoje eu vivo sem coisas a nível pessoal que eu pensei, bom, agora já fiz tanta terapia, porque eu tinha feito muita terapia, né? Uma questão de coerência. Eu disse, bom, agora o resto eu tenho que aprender a minha... Não. Hoje eu vivo sem essas coisas e mudou totalmente o rumo da minha vida profissional também. Então, hoje eu vivo disso, né? Dou formação, tenho consultório, tenho a Trauma Clinic, né? Que nossa visão é de tratar trauma, ansiedade e depressão, que são as coisas básicas que a grande maioria das pessoas, né, sofremos com isso, né? E damos formação para psicólogos, psiquiatras, né, e médicos que tenham formação em psicoterapia. E já conseguimos, né, entrar pouco a pouco. Que legal, a psicologia, na verdade, um pouco entrou dentro da medicina pela primeira vez, né? As duas coisas finalmente conseguiram se encontrar. Que é muito importante. E eu também acho assim, que em termos de cristianismo, também a nossa fé é muito respeitada dentro do MDR, porque dentro do protocolo, uma das coisas que a gente procura são as crenças negativas que as pessoas têm, as crenças negativas e as crenças positivas. Quando a gente sofre um trauma, uma lembrança ruim, e ela não é processada de uma forma apropriada pelo nosso cérebro, a gente acaba acreditando no que eu chamo de mentiras, que são as crenças negativas. Crença negativa para o MDR é uma crença falsa, negativa e irracional. As nossas vozes interiores que acabam nos convencendo de algo que realmente não existiu, né? Que não é. É uma interpretação que o nosso cérebro dá de um fato. Exatamente. Então a gente pode dizer que se a gente vive um problema, né? Um ser humano viveu um problema de família, né? E uma situação onde ele não consegue processar aquilo emocionalmente, ele sabe que racionalmente não foi feito contra ele, vamos pensar numa situação assim, mas emocionalmente ele se sente julgado, ele se sente culpado de uma situação, mas que ninguém de fato o julga. Exato. E aí é uma dor interna que a pessoa vai sofrer o resto da vida, né? E se ela não curar isso, gera ansiedade, vai gerar depressão no futuro, enfim, né? E direciona as ações da pessoa. Por exemplo, uma mulher que tenha sido estuprada, digamos assim,
Pô, ela te diz assim, eu sei racionalmente que eu não tive culpa. O cara veio com uma pistola, botou na minha cabeça, disse que se eu me mexesse, ele ia me matar. Então eu tinha que ficar quieta, porque era uma questão de vida e morte. Mas a sensação que eu tenho é que eu sou culpada. Se eu não tivesse feito, se eu não tivesse descido, se eu não tivesse vestido, se eu tivesse pegado o outro ônibus, se eu não tivesse descido naquela parada, não teria... Sabe? Então ela fica com essa coisa da culpa, de uma culpa falsa, né? Porque ela não teve culpa realmente. E ela carrega isso até na vida conjugal hoje, né? Exatamente. Que aí já vira um problema grave na vida conjugal hoje. Né? Aí vira outros problemas. E essa culpa vai direcionando as decisões que ela toma, as condutas que ela tem. Então, o que o MDR consegue fazer é entrar justamente nesse lugar cerebral e transformar neuroquimicamente essa crença, essa mentira em verdade. Porque nós fomos criados para termos saúde. Assim como a nossa mão, por exemplo, se a gente tiver um corte, a gente não tem que fazer grandes coisas para ele sarar. A gente tem que ficar quieto, criar um ambiente onde a mão vai se curando, ele sara sozinho, a gente não precisa nem falar com a mão, né? E ele sara. Então a Francine dizia, se o nosso corpo é capaz de fazer isso, por que não o nosso cérebro? E foi isso que ela entendeu, sabe? É isso que ela conseguiu resgatar. Então, o que nós temos que fazer com o MDR? Criar um espaço, uma estrutura que a gente faz com o protocolo, que é um protocolo científico de 8 passos. A gente cria aquela situação, a gente ajuda a dar um arranque para o cérebro poder se curar a si mesmo, e é o cérebro que faz isso. E ele transforma essa mentira em verdade. No meu caso, quando eu fiz, eu lembro que quando eu estava vivenciando no momento da sessão, e eu lembro que eu lembrei de uma cena não tão traumática, mas emocionalmente triste para mim, e que toda vez que eu me lembrava daquela situação, eu começava a enxergar que eu tinha outros problemas que vinham daquele dia, né? E a gente não percebe isso no dia a dia, porque a gente não tem tempo para ficar pensando, hoje a gente não tem tempo nem para pensar nos problemas, quanto mais da onde ele surgiu, né? Mas eu me lembro que irracionalmente, não sei se eu posso falar assim, a partir daquele momento, você vivencia situações parecidas com o que você vivenciou no passado, mas a sua atitude é completamente diferente, porque quimicamente o cérebro já manda mensagem dizendo, bom, está acontecendo novamente, você vai agir de maneira diferente? É isso? De certa forma é. Eu acho que assim, quando a gente vive experiências, e quando a gente fala de trauma, a gente tem um conceito muito amplo de trauma. Não é só aquela coisa assim, o acidente de carro em que todo mundo morreu e um sobreviveu. Não. Mesmo essas lembranças pequenas, quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, né, o cachorrinho morreu, você viu uma coisa assim, o jeito da sua mãe ou sua professora falar com você ficou marcado para sempre. O cérebro não conseguiu digerir de uma forma apropriada, não conseguiu processar. Porque Deus nos deu um processamento natural que é o sonho. Você lembra que quando a gente sonha, o movimento rápido ocular, que eles chamam em inglês do Rapid Eye Movement Sleep, o sono REM, né? Então isso daí vai processando e vai arquivando. Quando a gente tem situações que a gente não consegue digerir, processar aquilo de uma forma apropriada, o cérebro trava naquela rede neuronal. Quando ele trava, todas as vezes que você bater em situações parecidas, vai lá atrás. E a gente repete a conduta lá de trás. Então o que o MDR vai fazer? Ele vai te ajudar a achar aquela lembrança, e é muito interessante, assim como os sonhos são esdrúxulos, como o cérebro vai juntando isso é muito interessante, porque a gente vai puxando aquele fio da meada e vê aquelas lembranças todas juntas. É engraçado, porque são coisas que você naturalmente não lembra, mas naquele momento você lembra de uma cena, dos pequenos detalhes da cena, né? Tudo está ali, porque a lembrança difícil, traumática, ela é guardada no cérebro de uma forma diferente. Por exemplo, se eu te perguntar, o que você estava vestida 3 semanas atrás, na hora do almoço de terça-feira, você não vai lembrar, porque não era importante. Mas se perguntar para uma pessoa, o que você estava vestido naquele acidente de carro que a fulana morreu? Te diz com luxo de detalhe. Por quê? Porque a lembrança traumática é arquivada de uma forma muito diferente no cérebro. Então a gente vai lá e puxa isso, e às vezes a pessoa não lembra de tudo, vai puxando outras lembranças também. Então quando isso começa a reprocessar, reprocessa toda essa rede de lembranças que estavam conectadas. Então quando limpa muita coisa e é rápido. Não, o mais impressionante é a rapidez, né? É impressionante. Quantas sessões para que vocês geralmente indicam para uma pessoa que sofreu um trauma? Vamos colocar médio, assim, não precisa ser o trauma, que foi a única que sobreviveu, mas também não foi algo pequeno, assim. Isso é um pouco relativo, porque cada caso é um caso.
Eu digo assim, eu tenho uma amiga minha, Ana Gomes, que diz assim, que as pessoas vêm para terapia para fazer uma de 3 coisas. Para arrumar mesa, para arrumar um quarto ou para arrumar a casa. Então tem gente que vem para arrumar assim, arrumar mesa. Eu tenho medo de avião. Eu sofri um acidente de avião, o avião acabou aterrissando de barrigada, a gente achou que fosse morrer, não sei o que mais. Pô, é um trauma, né? Quem é que sobe um avião depois disso daí sem, né, morrer de medo? Ela não subia mais em avião, ela não andava mais de avião, né? Aí, então, o que a gente faz? A gente, em 2, 3, 4, 5 sessões, a gente resolve este foco. Se tem uma coisa clara, né, uma lembrança traumática, que é a causa, e não está lá atrás, não é uma coisa complexa, às vezes isso em 4, 5, 6 sessões a gente resolve. Arrumou a mesa, como você falou, arrumou a mesa. Agora, tem gente que vem e diz assim, doutora, eu sou concursada, eu tenho meu dinheiro, eu sou independente financeiramente, né? Eu tenho meu apartamento, tenho minhas amizades, mas eu tenho um dedo podre para escolher homem. Nossa, até isso a MDR ajuda. Ah, eu só faço isso, né? Gente, eu trato que tudo com MDR. Então, o que nós vamos fazer? Ela vem para arrumar o quarto. Isso não vai ser em 4, 5, 6 sessões. Porque nós vamos ter que ver como é que era a relação dela com o pai, com os homens da vida dela, com os namorados. Aí você já vai voltar lá. Aí nós vamos ter que puxar esse fio e ver tudo que está ligado a essa área da sua vida. A sessão é uma vez por semana? Em geral é uma vez por semana, mas se presta também muito para fazer de 15 em 15 dias, que esse ano passado, com a crise que a gente passou, muitos vieram de 15 em 15. E eu, atualmente, faço intensivos de 2 dias. Então as pessoas, inclusive, vêm de fora, ficam 2 dias e a gente manda ver, tá? E aí a gente também tem outras pessoas que vêm para arrumar a casa, vai com aquela casa toda desarrumada, sabe? A vida desarrumada, não sabe pessoa se sem arrumar, propósito, um pouco não está assim. entendendo, sabe? Está muito perdida, né? Então isso vai levar, em geral, de 1 a 2 anos. Agora, mesmo levando mais tempo, porque a gente não faz milagre, você sabe que milagre é outro departamento. Bom, então a gente fica por aqui hoje, o programa Vida em Conexão encerra essa entrevista com a doutora Esli, que deu uma aula sobre EMDR, sobre traumas, sobre como você vivenciar alguns problemas que você talvez tenha na sua vida e não sabe de onde surgiu, como resolver. E no próximo programa a gente vai estar trazendo um pouco mais de informação. Fiquem com Deus, muito obrigada pela sua presença hoje e a gente se vê no próximo Vida em Conexão.